Introdução. O objetivo esta obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode-se dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes: os cotidianos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram ao estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsia, a última permanece inatacável. Qual é a última? O ensinamento moral do Cristo. A própria incredulidade se curva diante desse código divino. É o terreno onde todos os cultos podem se encontrar. A bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, pois nunca foi a causa de disputas religiosas, sempre e em toda parte levantadas por questões de dogmas. Aliás, discutindo-o, as seitas nele encontrariam sua própria condenação, porque a maioria é mais apegada à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, esse ensinamento moral é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível à felicidade a ser conquistada. Uma ponta de véu levantada sobre a vida futura. Essa parte é o objeto exclusivo desta obra. A parte dos ensinamentos morais do Cristo. Todos admiram a moral evangélica. Todos proclamam-lhe a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem por confiança no que ouviram dizer ou pela fé em certas máximas tomadas proverbiais. Qual é aqui o estudo realmente do Evangelho? O quanto nós trazemos de consolo da palavra real do nosso Cristo para o nosso dia a dia? Será que ainda estamos confiando naquilo que ouvimos dizer? E hoje acredito que uma reflexão muito importante deste momento é aquilo que vamos tomando como verdades a partir de reflexões tomadas como verdades nas redes sociais, nas matérias que vemos em jornais, em revistas, principalmente as redes sociais hoje em dia. O quanto será que pegamos o ensinamento verdadeiro, que é o Evangelho Consolador, no tempo que a gente dispõe para rodar uma tela e ter apenas como verdade aquilo que ouvimos dizer? É por isso que estamos trazendo aqui parte a parte do Evangelho para trazer também como oportunidade esse momento que temos, né, como relaxamento, e a gente pega o telefone que está sempre à nossa mão, mas para aproveitar o momento como uma reflexão a partir do ensinamento de Jesus, a partir daquilo que ele nos deixou, os seus ensinamentos morais, através do Evangelho. Poucos conhecem a fundo e menos ainda compreendem e sabem deduzir-lhe as consequências. A razão disso está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta. Olha o que acabamos de dizer, né?
ininteligível para a maior parte dos leitores. A forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem compreender, ou seja, sem proveito. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outros relatos, passam despercebidos. Tornam-se então impossível apanhar-lhes o conjunto e fazê-los objeto de uma leitura e de uma meditação individuais. Olha o que a introdução do Evangelho nos traz, que é o objetivo desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Trazer o entendimento com palavras mais acessíveis, e por isso estamos fazendo também a leitura aqui, passo a passo, com calma, e com pequenas reflexões a respeito da mensagem dele, para ter um acesso e para que essas reflexões nos acompanhem durante o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, no almoço dos nossos domingos em família, nas reuniões e nas cobranças de trabalho, na nossa aplicabilidade enquanto atravessamos às vezes a rua e podemos evitar às vezes um pensamento menos elevado quando nos lembramos do convite que o Evangelho nos traz de aplicar realmente com mais dedicação e consciência, que é o que a proposta que a Aliança Espírita Evangélica nos traz, de ter uma fé racionalizada e não apenas mecânica, fazendo uma leitura, fazendo uma prece, mecanicamente, enquanto os nossos pensamentos devaneiam, ainda alcançando os problemas que afligem os nossos corações. Os problemas que invadem a nossa mente e que aceleram o nosso coração, aceleram a nossa respiração e que acabam trazendo ali aquilo que nós não conseguimos aproveitar do Evangelho, das nossas orações e da nossa fé. É verdade que já se fizeram tratados de moral evangélica, mas a adaptação em estilo literário moderno tira a pureza primitiva que lhe dá ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas quando isoladas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Não sendo mais que aforismos, perdem uma parte de seu valor e de seu interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dadas. Qual é o contexto das situações? Isso também nos traz uma reflexão a respeito daquilo que nos invade no dia a dia, com relação àquilo que vemos, àquilo que nos causa cobrança, que nos causa desarmonia. Como que as nossas orações diárias, ao amanhecer e ao adormecer à noite, se aplicam verdadeiramente nesses momentos? Porque a fé, quando ela é trazida apenas em momentos mecânicos como esse, quando são mecânicos, elas são esquecidas nos momentos em que realmente deveriam viver dentro de nós, que são nesses momentos de desafios. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que, propriamente falando,
podem contribuir, constituir um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento, eliminando apenas as coisas estranhas ao assunto, aquilo que nós chamamos de dogmas, que não fazem, na verdade, contribuição nenhuma para os ensinamentos verdadeiros do nosso Mestre, que é aquilo que o nosso Pai espera de nós. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sayce, assim como a divisão por versículos. Mas em lugar de nos apegarmos a uma ordem cronológica impossível e sem proveito real em tal assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que se deduzissem umas das outras, à medida do possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos permite que se recorra à classificação comum, julgando-se conveniente. E eu acho muito importante até expressar, né, aqui o que aquilo que é possível. Quantas vezes nós levamos a cobrança de nós além além das nossas forças. A ansiedade, a falta muitas vezes de fé nos leva ao adiantamento das coisas, à tentativa de controle das situações, sempre tentando estar com tudo em ordem e muitas vezes desrespeitando os nossos próprios limites, ou por falta de conhecimento, ou até mesmo pela ausência da fé, acreditando que aquela atitude é fé. Essas aflições, muitas vezes, que nós temos durante o nosso dia a dia, a nossa cobrança, vem nos trazer a reflexão de qual é a parte das nossas orações, das nossas preces, da elevação dos nossos pensamentos ao plano mais alto. O quanto isso nos consola e diminui as nossas aflições de uma forma real. É isso que o Evangelho vem trazendo aqui nessa introdução, nessa parte da introdução. Ao invés de se apegar àquilo que muitas vezes traz informações que acabam distraindo, né, daquilo que realmente importa, que é a palavra e o ensinamento, eles vão agrupando dentro do possível essas máximas e esses ensinamentos para que o nosso entendimento seja cada vez maior. Onde? Dentro do Evangelho, que nós encontramos a partir dos capítulos, da divisão dos capítulos. Então, quando nós abrimos o Evangelho, não importa qual seja a sua versão, tá, do Evangelho, mesmo que seja diferente da minha, nós encontramos lá no sumário, né? Prefácio, na página 10, introdução, capítulo 1, não vim destruir a lei. Né? Aí ele fala sobre as 3 revelações, a de Moisés, a de Cristo e a do Espiritismo, a aliança da ciência e da religião. E aí a gente vai conseguindo compreender através das reflexões, das palavras que os Espíritos nos trazem, para que a gente consiga trazer com calma isso tudo para dentro de nós, enquanto espírito que somos. Esse é apenas um trabalho material que, isolado, teria sido de utilidade secundária, teria ficado ali, ó. O essencial era colocá-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e pelo desenvolvimento de todas as consequências, visando sua aplicação às diferentes situações da vida. É o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem, tanto na elaboração dessa obra,
tanto quanto nesse momento em que você está aqui comigo, assistindo, ouvindo a esse vídeo, e também na lembrança tanto da leitura quanto das reflexões que vamos fazendo aqui juntos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e de outros sacros em geral, outras obras sagradas, são ininteligíveis. E muitos pontos parecem até irracionais, por faltar a chave para se compreender seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que estudaram seriamente o Espiritismo e como reconhecerão melhor ainda mais tarde. Encontra-se o Espiritismo por toda parte na antiguidade e em todas as idades da humanidade. Por toda parte encontram-se traços dele, do Espiritismo, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Por isso, se ele abre horizontes novos para o futuro, lança uma luz não menos viva sobre os mistérios do passado. E esse parágrafo, ele vem nos trazer a explicação de que aqui dentro, a partir das reflexões e dos ensinamentos que os espíritos, com a autoridade e com a permissão do nosso Pai, vai trazer o esclarecimento que muitas vezes ficam perdidos e nos criam mais dúvidas do que esclarecimento. Essa é a fé racionalizada. Poder compreender e aplicar no nosso dia a dia, trazendo o consolo para as nossas aflições, trazendo e permitindo, através da reforma íntima, a nossa mudança de pensamento, de comportamento, sempre exemplificado e preso aos ensinamentos do bem na seara do amor, que é o que esse Consolador nos traz. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e pelo intermédio de diversos médiuns. Se essas instruções tivessem saído de uma única fonte, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte, e não há ninguém privilegiado em relação a isso. Essa obra, ela se deu a partir da dedicação e da missão de Allan Kardec, e ela foi reunida e organizada porque ele foi conversando com diversos médiuns espalhados, pelo mundo, que traziam a mesma mensagem. Pessoas que não se conheciam entre si, mas que traziam as mesmas informações. E cientificamente foi trazendo os esclarecimentos da verdade. Como que eu posso dizer algo pela Aline e alguém que está lá do outro lado do mundo, que não me conhece, nunca teve contato comigo, pode trazer a mesma informação, o mesmo teor de conteúdo a respeito de um assunto? É isso que essa obra e esse parágrafo vem trazer. Os ensinamentos de Jesus, as reflexões e as orientações dos espíritos foram dadas benevolentemente com a autoridade e autorização do nosso Pai para a humanidade e também para os espíritos desencarnados que estão aqui ao nosso redor, muitas vezes aprendendo junto conosco, tendo a palavra que é
carente, né, de que é carente também para as suas reflexões e reforma íntima, porque a reforma íntima é do espírito, não é do corpo. Ela é íntima. Isso daqui é apenas a nossa casa alugada, né? E que um dia vai voltar para a Terra, vai voltar para o universo, mas o nosso espírito vive. O nosso espírito não, nós vivemos, porque nós somos espíritos. Esta obra é para o uso de todos, sem exceção. Cada pessoa pode extrair dessa obra, que obra? Do Evangelho, segundo o Espiritismo, os meios de conformar sua conduta à moral de quem? Do Cristo, de Jesus. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que dizem respeito especialmente a elas. Graças às comunicações estabelecidas, daqui em diante de maneira permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, não estará apenas aqui como uma parte que fica ali, apenas escrita. Todos a compreenderão e serão incessantemente solicitados a colocá-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm iluminar os homens e convocá-los à prática do Evangelho. E às vezes a gente pode, você que às vezes ainda que ainda não se considera espírita, mas que sabe que aqui encontra respostas que muitas vezes não encontra em outras religiões, em outras crenças. Não entenda essa convocação à prática do Evangelho como algo que é obrigação e um peso à nossa existência. Pelo contrário, essa convocação ela é moral, e quando é uma convocação moral, a partir do esclarecimento, a nossa consciência é que vai nos cobrando. E, consequentemente, nós vamos elevando a nossa conduta a algo que é divino. Cada vez mais à semelhança dos ensinamentos, do amor, do bem, da caridade, que são os ensinamentos que o nosso Pai nos deixa como herança, através do seu Filho, que é nosso irmão. Se somos filhos de Deus e Jesus é filho dele, somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E este é um dos primeiros ensinamentos que o Evangelho e o Espiritismo vêm nos deixando, com clareza, com palavras cada vez mais fáceis e reflexões cada vez mais profundas dentro de nós mesmos. Jesus abençoa a todos nós, e que o meu coração, assim como o seu, se abram a esse envolvimento no dia a dia, lembrando dessas reflexões importantes e acreditando que também somos capazes de vivenciar a reforma e a elevação moral de nós mesmos.